Marcos, capítulo 7, no versículo 15. Olha o que Jesus falou. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina. Aleluia. Jesus falou que o que sai do homem é que contamina, não é o que entra. Eu estava em casa e quando eu segurei assim na madeira, na cadeira, o meu dedo entrou para dentro da madeira, fez um furo, fez um buraco. O que era aquilo? O cupim. Secretamente no escuro, o cupim corroeu a madeira por dentro, deixando só uma casca fininha pelo lado de fora. Uma cobertura que facilmente seria desfeita pela simples pressão. Quando encostei o dedo afundou, fez um buraco. O cupim é um inseto sorrateiro que geralmente executa suas obras destrutivas no escuro. Até que, quando você descobre, o estrago já foi grande. Ele deixa só uma casca, que é uma aparência boa pelo lado de fora. Os cupins nos dão um quadro perfeito dos pecadores hipócritas, que corrói o interior da madeira sem se revelarem, deixando só uma aparência boa por fora. Aleluia. Por que eu comparei o pecado com o cupim? Porque o pecado ele vem de dentro para fora. Assim como o cupim começa corroendo tudo por dentro e só deixa uma casca fininha por fora. O pecado é como o cupim e o cupim é como o pecado, pois o pecado sempre ataca a vida secretamente. Em primeiro lugar, Jesus deixa claro que o pecado começa de dentro, vem de dentro para fora. Marcos capítulo 7, versículo 23. E olha só o que o pecado causa. Livro de Marcos capítulo 7, versículo 19. Porque o que entra no seu coração, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina. Jesus falou, o que entra não te contamina, porque você lança fora. Mas o que sai do interior, isso que contamina. Olha o que sai do interior do homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, desilusão, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. É por isso que no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, olha o que diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia. Tem pessoas que ela está linda por fora, mas por dentro ela está podre. Olha o que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 4. Pois ata fardo pesado e difícil de suportar e põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Jesus falou que os fariseus, ele colocava fardos pesados na vida do povo e eles mesmos não tocavam nem com o dedo nesses fardos. É acreditado. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Eles gostavam de aparecer. Por fora, você olhava, eles eram perfeitos. Era impecável. Mas por dentro estava podre. Tem pessoas que é assim. Por fora, ela é uma crente. Ela anda até com a Bíblia na mão. Mas Deus não está olhando você por fora. Deus está olhando você por dentro. Às vezes, por fora, você está bonitinha. Por dentro, você está podre. Está com todos esses pecados aqui que Jesus falou que contamina. Inveja, avareza, loucura, soberba, prostituição, adultério. Aleluia. Olha o que Jesus falou. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseu. Olha o que Jesus falou. Ai de vós, escriba e fariseu. Essa palavra ai, quando você, por exemplo, você dá uma martelada no seu dedo, o que você fala? Ai! Essa palavra ai é uma palavra de dor. O crente, quando ele dá uma martelada no dedo, ele fala ai. O ímpio, ele xinga logo um palavrão, porque dói.
Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois são semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso aos homens, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente, por fora, parece justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Os fariseus, por fora, era impecável. Joséfo diz que se duas pessoas só que fosse salva, o fariseu era uma delas. Porque por fora eles eram justos aos homens. Mas Jesus olhava por dentro. E por dentro Jesus falou, vocês são um sepulcro caiado. Estão bonitinhos por fora, mas vocês estão podres por dentro. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ele disse também esta parábola. Os que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, um fariseu e outro publicano. Os publicanos, Joséfo disse que se você quisesse ofender uma pessoa, é só você falar, seu publicano. Porque eles eram odiados, eram desprezados. Mas os fariseus não. Os fariseus eles tinham respeito. Todo mundo olhava para os fariseus com respeito. Um fariseu e um publicano foram ao templo para orar. Olha a oração do fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó Deus, graça eu te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Nem como esse publicano aqui que está do meu lado. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem queria ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado, e qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Deus não olha para a sua aparência. Quem olha para a sua aparência é o homem. Aleluia. Deus olha por você por dentro. Quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé ungir Davi como rei, quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro que ele viu era alto, forte. Ele falou, certamente eu estou diante do rei que o Senhor escolheu. Aí o Espírito Santo falou no ouvido de Samuel, 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 não olha para a sua aparência porque eu tenho rejeitado. Porque eu não vejo como vê o homem vê o que está diante dos olhos, eu vejo porém o coração. Aí foi passando os 7 filhos de Jessé na frente de Samuel. O Espírito Santo falava, não é esse, 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 não é esse. Aí ele falou, engraçado, Deus mandou eu vir aqui ungir um rei, você só tem esses filhos? Aí Jessé se lembrou de Davi, não, eu tenho um menor, está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel falou, então manda chamar. E quando Davi chega, todo sujo, cheio de carrapicho, o Espírito Santo falou, é esse que vai ser o rei de Israel. Porque Deus não está olhando para a sua aparência, Deus não está olhando para o que você tem, se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Aleluia. Deus não está preocupado com o que você tem. O homem que se preocupa com o que a pessoa tem. Se a pessoa tem muitos bens materiais, essa pessoa, ela é até levantada a presbítero, pastor, porque ela tem um dízimo alto. Mas Deus não olha para isso. Deus quer ver o teu interior, a tua integridade, a tua fé nele, a tua pureza. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 4, no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Medita nessas coisas, ocupa-te nela, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo e aos que te ouvem. Aleluia. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, e no espírito, e na fé e na pureza. É isso aqui, essas virtudes aqui que Deus está olhando. Amor, pureza, fé. Deus não está preocupado se você anda de carro importado, se você mora numa mansão. Deus quer ver fé, quer ver amor no seu coração, pureza, fé nele. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Cuidado para você não ser um religioso fariseu. Porque muitos têm se tornado fariseu.
Na frente dos homens, ele é uma coisa.